Boa noite a todos. Alegria, viu? Alegria estar aqui nessa noite, juntamente com a minha família aqui. Parabéns aqui à Igreja do Conjunto Ceará, participando aqui desses 10 dias de oração, né? E eu tenho certeza que está sendo uma bênção na vida de todos nós. Amém, queridos? Eu vou dizer assim, essa é a igreja, e você vai dizer, esse é o povo, tá bom? E eu vou dizer, esse é o povo, você vai dizer, essa é a igreja, tá bom? Vamos lá então? Essa é a igreja de Deus. Esse é o povo de Deus. Amém, amém, amém. Irmãos, a gente sabe que, como igreja de Deus, nós temos uma mensagem a pregar para as pessoas. E uma dessas mensagens que nós temos que pregar é a mensagem dos 3 anjos, ali de Apocalipse. Amém, queridos? Lá em Apocalipse capítulo 14, nós temos ali 3 anjos pregando uma mensagem, né? A primeira mensagem é o Evangelho Eterno. Amém, queridos? A segunda mensagem fala da queda de Babilônia, e nós vamos estudar nessa noite esse tema. E a terceira mensagem angélica é uma advertência para que as pessoas não adorem a besta, nem recebam também a sua marca, né? E hoje nós vamos estudar então a segunda mensagem angélica. Amém, queridos? E que Deus nos abençoe e que possamos entender essa mensagem. Sair daqui entendendo o assunto que nós vamos estudar nessa noite. Então eu quero convidar você, vamos abrir a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 14, e nós vamos ler aqui a partir do verso 8. Apocalipse, capítulo 14, e nós vamos ler aqui a partir do verso 8. Quem encontrou, diga amém. Muito bem. Vamos fazer uma oração, né? Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Querido Deus, bondoso Pai, obrigado, Senhor, porque a cada noite, ó Deus, a Tua igreja se reúne para poder receber as Tuas instruções, as Tuas orientações, ó Pai. E nesse momento, ó Deus, eu quero pedir que não seja um homem falando aqui na frente, mas que Teu Espírito Santo, ele possa iluminar, Senhor, a nossa mente, para que nós possamos entender a Tua mensagem para nós nessa noite, ó Pai. Por isso, ó Deus, vem nos dar sabedoria e entendimento, para que nós possamos compreender a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, nesse momento nós queremos orar por aqueles que estão doentes, ó Pai, por aqueles que estão enfermos, alguns em leitos de hospitais. Ó Deus, coloca a Tua mão poderosa sobre o Teu povo, de uma forma especial, ó Pai, oramos pela a jovem Nirlian, que já foi aqui dessa igreja, irmã do pastor Newton, está passando um momento muito difícil, mas que o Senhor coloque, ó Pai, a Tua mão poderosa sobre a vida daquela Tua serva, ó Pai. E conforme a Tua santa e boa vontade, o Senhor possa restabelecer ela para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. Nos abençoa nesse momento, ó Pai. Eu te peço em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Muito bem, irmãos, hoje eu vou ter que pedir aqui licença a vocês. Hoje vai ser um caso muito especial, viu? Eu vou ter que tirar a máscara aqui mesmo. Vai ser um caso especial aqui, viu? Que eu não estou conseguindo enxergar bem aqui devido à questão do óculos, né? Então, meu irmão, vamos lá. Apocalipse 14, verso 8, diz assim, olha. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu, o que, irmãos? A grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição, né? Muito bem, então, irmãos, esse é o tema que nós vamos estudar nessa noite, a queda de Babilônia, né? Para nós entendermos, irmãos, a queda de Babilônia na atualidade, nós temos que entender o que era Babilônia no passado. Então, estudando o que foi Babilônia, o que aconteceu em Babilônia no passado, a gente pode entender melhor como é que vai se dar a queda de Babilônia hoje, tá bom? Então, por isso que nessa noite nós vamos
voltar um pouco no passado para entendermos o que era a Babilônia no passado, tá bom? Então vamos começar aqui. Meu amigo vai me ajudando aí. Eu preparei aqui o PowerPoint para poder ficar mais didático e a gente poder entender melhor, tá? Primeiramente, irmãos, a gente tem que entender que a cidade de Babilônia, ela foi uma cidade no passado, no Antigo Testamento, ela foi uma cidade que foi fundada por um descendente de Noé, após o dilúvio, e esse descendente de Noé, ele se chamava Nimrod, né? Isso aí você vai ver lá em Gênesis, no capítulo 10, inclusive lá, a Bíblia diz, queridos, em Gênesis, no capítulo 10 e o verso 10, que esse Nimrod, que na verdade era neto de Noé, filho de Cã, o segundo filho de Noé, esse Nimrod, ele foi um poderoso caçador e se tornou muito poderoso na terra, não é? Então, esse homem foi aquele que, juntamente com outros ali, fundou a cidade de Babilônia. Agora, quando nós chegamos, queridos, no capítulo 11, após o dilúvio, né, ali no livro do Gênesis, ali no capítulo 11, do verso 1 até o verso 9, nós encontramos ali o momento em que o povo se junta para poder construir ali naquele local de Babilônia uma grande torre. E todos nós aqui já ouvimos falar nessa torre, que ficou conhecida como a Torre de Babel, né? Então, queridos, eu queria abordar algumas coisas interessantes aqui sobre essa cidade de Babilônia no passado, né? E essa torre que eles pretendiam construir ali, que ficou conhecida como a Torre de Babel. Primeiramente, irmãos, a gente tem que entender que eles tinham tudo, eles tinham assim, uma estrutura para que aquele projeto da construção daquela torre desse certo. Eles tinham algumas coisas para poder dar certo realmente aquele projeto. Primeiramente, irmãos, eu quero que você acompanhe comigo. Vamos voltar lá para o livro do Gênesis agora. Vamos lá para o livro do Gênesis e acompanhe comigo aqui. Gênesis, capítulo 11. Nós vamos ler aqui o verso 1. Olha o que diz aqui. Gênesis capítulo 11 e o verso 1 diz assim, olha, quem encontrou, diga amém. Diz assim: ora, em toda a terra havia apenas o que, irmãos? Uma linguagem e uma só maneira de quê? De falar, né? Então vejam só. Primeira coisa que contribuía para que o projeto da construção ali da torre realmente acontecesse. Primeira coisa que eles tinham, eles falavam todos a mesma o quê? A mesma língua. Não havia até então a divisão de línguas que nós temos hoje em dia. O francês, o alemão, o japonês, o inglês, por aí vai. Não tinha. Todos falavam a mesma o quê? A mesma língua. Então, a comunicação era o quê? Era eficiente, né? Então, a gente vê aqui uma coisa positiva que eles tinham. Segundo, eu quero destacar uma segunda coisa que eles tinham, irmãos. Versículo 4, olha o que diz aí. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chega até onde, irmãos? Até o céu, né? Então, eles falavam todos a mesma língua, eles tinham a mesma linguagem. E eles também, queridos, tinham nesse projeto, eles sabiam onde eles queriam chegar ao construir aquela torre. A Bíblia diz aqui que o propósito deles, ao construir a torre, era de poder chegar aonde, irmãos? No céu. Então eles tinham, pode colocar aí, meu amigo. Eles sabiam onde eles queriam chegar. Eles queriam chegar com aquela torre aonde? No céu, né? Mas eles tinham uma outra coisa também, irmãos, que eu acho interessante aqui. O versículo 6, olha o que diz o verso 6 aí. E o Senhor disse: eis que o povo é o quê? Um. E todos têm a mesma o quê? Linguagem. Quando a Bíblia diz aqui, que Deus ao ver ali, Deus diz assim, olha, eis que o povo é um.
Na realidade, irmãos, o povo estava o quê? Unido. Era como se fosse uma pessoa só. Estavam todos unidos no mesmo propósito. Eles queriam construir aquela torre, não é? E eu quero pegar isso aqui, irmãos, eu quero abrir um parênteses e trazer para nós aqui, não é? Quando nós temos um projeto, se nós tivermos aqui essas 3 características, é bom para que o projeto aconteça, né? Se todos falam a mesma linguagem, isso é bom, não é verdade? Olha, vamos fazer um impacto, e está todo mundo ali falando, né, sobre o impacto, olha, e todo mundo sabe como é que vai fazer o impacto, né? Isso é bom, todo mundo falando a mesma língua, né? Agora fica complicado quando de repente um está dizendo, olha, vamos fazer um impacto, aí o outro diz assim, não, vamos fazer outra coisa aqui, vamos fazer, não é verdade? Então, tinham a mesma linguagem. Um projeto para dar certo, irmãos, ele tem que também ter um objetivo, né? A gente tem que saber onde é que a gente quer chegar. Amém, queridos? E para o projeto dar certo, a gente tem que estar o quê? Unido, tem que estar todo mundo unido também, com o mesmo propósito. Amém, queridos? Então, irmãos, a gente vê aqui, Babel, Babilônia, fundada por Nimrod, né? Agora eles entram aí nesse projeto da construção dessa torre, mas esse projeto não foi adiante, irmãos. Por que esse projeto não foi adiante? Porque havia aqui coisas contrárias à vontade de Deus, né? E eu queria destacar aqui agora alguma dessas coisas aí. Me ajuda aí, meu amigão. Aí vocês estão vendo, né? Uma foto aí. A torre era mais ou menos assim, viu, irmãos? Mais ou menos desse jeito aí que está aí, né? É o que a gente consegue imaginar aí dessa torre, né? Mas vai lá. Mas não deu certo, irmãos. Por que não deu certo? Versículo 4 fala aqui, irmãos, que eles queriam chegar no céu, mas eles tinham também um outro objetivo, irmãos. Diz aí, na última parte, diz assim, e tornemos célebre o nosso o que, irmãos? O nosso nome, né? Então a gente já vê aqui o que, irmãos? Exaltação própria, egocentrismo, é você colocar o eu em primeiro lugar. E tudo aquilo que a gente coloca em primeiro lugar na nossa vida, se torna o quê? Um Deus. O que você coloca em primeiro lugar na sua vida, irmãos, vai se tornar um Deus. Se você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, Deus vai ser o seu Deus, amém? Mas se eu coloco o dinheiro em primeiro lugar na minha vida, o meu Deus vai ser o quê? O dinheiro, não é verdade? Então isso aí é idolatria. Então qual era o objetivo deles, irmão? Eles queriam tornar célebre o quê? O nome deles. Egocentrismo, idolatria. Além disso, irmãos, havia um outro problema também. No mesmo verso, eles dizem aqui, olha, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por todo o que, irmãos? Por toda a terra. Eles não queriam, irmãos, serem espalhados, quando na realidade, a ordem de Deus, era que eles deveriam se espalhar, e eles deveriam povoar toda o que? Toda a terra. Essa foi a direção que Deus deu para o povo. Então eles agora, irmãos, eles vão contra a palavra de quem, irmãos? Contra a palavra de Deus, não é verdade? Deus queria que eles se espalhassem para povoarem a terra, mas eles disseram assim, não, vamos construir aqui essa torre, isso aqui vai ser o ponto central, e vamos viver aqui, Então a gente vê aqui, irmãos, egocentrismo, tornar célebre o nome, contrariando também a palavra de Deus, desobediência aqui à palavra de Deus, e a gente vê uma terceira coisa aqui também, irmãos. Ellen White, no seu livro Patriarcas e Profetas, eu não peguei a página, mas depois eu posso passar para aqueles que desejarem. Ellen White, irmãos, ela diz que o povo construiu a torre porque eles temiam que houvesse também outro que, irmãos? Dilúvio. Eles passaram a crer, irmãos, que o dilúvio, na realidade, não foi algo dirigido por Deus. Alguns começaram a pensar que o dilúvio foi algo natural que aconteceu. Então eles pensaram assim, olha, pode acontecer mais uma vez, então vamos construir aqui essa torre, e a gente faz essa torre mais alta do que as águas do dilúvio que houve, e se porventura houver necessidade, a gente se refugia nessa torre.
Então a gente vê aqui o que, irmãos? O sentimento de independência de Deus. Eles não confiaram em Deus. Quando Deus havia dito para Noé, e Deus havia feito uma aliança com Noé, e Deus colocou o arco-íris, como uma prova de que a terra não seria mais destruída com o quê? Com água. Então eles agora, irmãos, eles desconfiam de Deus, eles se tornam independentes de Deus, não confiam na sua palavra, falta de confiança. E por isso, irmão, por essa razão, o que é que diz a palavra do Senhor, irmãos? A Bíblia diz aqui, irmãos, que Deus então, no versículo 8, olha o que Deus fez. Nestas classes, o Senhor os dispersou dali, pela superfície da terra, e cessaram de edificar o que, irmãos? A cidade, né? Deus teve que descer e confundiu as línguas, né? Aí tinha gente que pedia tijolo, né? Não havia tijolo, né? Estou só ilustrando aqui, né? Tem a gente que pedia tijolo, aí o outro não entendia, aí o outro pedia cimento, e aí a partir dali, irmãos, cada grupo que falava ali a mesma linguagem começaram a se espalhar, e aí Deus acabou com esse propósito, né? Mas o que é que eu estou querendo tirar daqui, irmãos? O que eu quero tirar aqui é o seguinte, irmãos. Babilônia, ela começa de que forma? Egocêntrica, desobediente à palavra de Deus, independente de Deus, sem confiança em Deus. Isso é que a gente vê aqui no início de Babilônia, né? E através da história, a gente vai ver, irmãos, Babilônia sempre se comportando de uma forma contrária à vontade de Deus. E a gente vê isso aí quando a gente chega lá no livro de Daniel, né? A gente tem ali a história de Daniel, seus companheiros, né? Por exemplo, Deus havia mostrado para Nabucodonosor que o reino dele não seria eterno, que o reino seria dividido, que depois de Babilônia viriam os medos, os persas e por aí vai. Mas ele agora no capítulo 3, o que é que ele faz? Ele faz uma imagem completamente de quê, irmãos? De ouro, porque o ouro representava a Babilônia, e ao mandar construir a estátua toda de ouro, era uma forma dele dizer assim, olha, o meu reino vai ser um reino eterno, contrário àquilo que Deus havia mostrado para ele. Então, sempre se comportando de uma forma contrária à vontade de quem? À vontade de Deus, perseguindo o povo de Deus também. Então, isso é o contexto que a gente vê de Babilônia no Antigo Testamento, né? Desobediência, egocentrismo, independência de Deus, né? E aqui, queridos, quando a gente chega em Daniel, no capítulo 5, eu queria que você acompanhasse aqui agora comigo, Daniel capítulo 5, a gente vê um outro episódio aqui, que mostra, irmãos, a rebeldia de Babilônia contra Deus. E eu quero convidar você aí, livro do profeta Daniel, né, capítulo 5, a partir do verso 1, olha o que diz aqui, olha. Daniel capítulo 5, a partir do verso 1. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. E enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava onde, irmãos? Em Jerusalém, para que neles bebessem o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. E então trouxeram os utensílios de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus, que estavam em Jerusalém, e beberam neles o rei, seus grandes, suas mulheres e concubinas, beberam o vinho, e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem, e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam, o que, irmãos? Escrevendo, né? História muito conhecida aqui, irmãos. Beltesazar, rei da Babilônia, ele dá uma festa, e ele convida ali 1000 convidados, uma festa com tanta coisa indecente. Mas aí num determinado momento da festa, o que é que ele faz, irmãos? Ele manda trazer os utensílios que vieram lá do templo de Deus, quando eles invadiram a cidade de Jerusalém, né? E agora utilizam os próprios utensílios sagrados para poder servir ali o vinho que eles
estavam tomando naquela festa, né? E adoravam os deuses a quem eles serviam. Então, você nota, irmãos, que sempre em rebelião contra quem, irmãos? Contra Deus. Babilônia sempre desrespeitando as coisas sagradas de Deus, né? Até que, irmãos, nessa mesma noite, um anjo de Deus aparece ali escrevendo na parede, e ali a mensagem dizia, né? Pesado foste na balança e achado o quê? Em falta, né? A partir desse momento teu reino será dado a outra pessoa. E foi realmente, irmãos, o que aconteceu, né? Foi realmente o que aconteceu, irmãos, né? Naquela mesma noite, os medos e os persas, o exército medo-persa, e isso aí está na história, o professor Eduardo aqui, que é professor de história, sabe disso também. Os medos e persas, irmãos, estavam sitiando a cidade de Babilônia. Enquanto isso, nos muros intransponíveis, Beltesazar dava ali aquela grande festa, uma forma de dizer assim, olha, enquanto vocês estão aí querendo invadir a cidade, eu estou aqui, olha, porque está tranquilo aqui, meu amigo. Havia muita água, muito alimento, ele estava tranquilo, fazendo ali a festa lá. Mas aí, queridos, o processo de engenharia dos medos e persas, né, conseguiram desviar as águas do rio Eufrates, né, que passava ali, túneis subterrâneos, né, que enchia ali a cidade, conseguiram desviar as águas. O exército medo-persa conseguiu entrar na cidade, e ali pronto, meu amigo, naquela mesma noite, ó, Beltesazar foi morto, e no outro dia, meu amigo, já tinha acabado, Babilônia caiu, né? Uma profecia, irmãos, foi dada por Isaías também. Isaías, capítulo 13, olha o que diz aí, Isaías capítulo 13, irmãos. Vamos lá para Isaías, capítulo 13, profecia contra a Babilônia, né? Isaías capítulo 13, e eu quero ler com você aqui o verso 19, olha o que é que diz aí, irmãos. Isaías capítulo 13, verso 19, quem encontrou, diga amém. Diz assim, olha, Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como o que, irmãos? Como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou, não é? Então veja, o profeta Isaías, irmãos, profetizou que a cidade seria o que? Destruída. Assim como aconteceu com Sodoma e Gomorra, Babilônia também seria o que? Destruída. E isso, irmãos, realmente aconteceu, né? A história diz que o rei Artaxerxes, houve um momento em que ele destruiu a cidade, e a partir ali, irmãos, do final do primeiro século depois de Cristo, a história diz que a cidade deixou de existir, né? Cumprindo realmente a profecia que havia sido dada por quem? Pelo profeta Isaías, né? Então, Babilônia, né? Cidade contra Deus, desobediente à palavra de Deus, independente de Deus, desafiando Deus, né? Idolatria, sempre assim. E agora nós começamos a ter todo um pano de fundo para poder entender o que é Babilônia na atualidade e como é que vai ser a queda de Babilônia, né? No Novo Testamento, irmãos, nós temos aqui um livro que trata sobre Babilônia, né? E esse livro, irmãos, é o livro do Apocalipse, né? No Apocalipse, que símbolo representa Babilônia? Como é que o livro do Apocalipse, que foi escrito por João na ilha de Patmos, ele simboliza Babilônia? Eu quero convidar você a irmos juntos para Apocalipse capítulo 17, e nós vamos ler do verso 1 ao verso 5, né? Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 17, do verso 1 ao verso 5. Aqui nós vamos encontrar, irmãos, nesse capítulo aqui de Apocalipse, como o livro simboliza Babilônia no tempo do fim. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei
O julgamento da grande o que, irmãos? Meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, com o vinho de sua devassidão, foi que a embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e agora pega aí, irmãos, vi o que, igreja? Uma mulher montada numa o que, irmãos? Besta. Besta aqui é animal, viu, irmãos? Montado num animal o que? Escarlate. Besta repleta de nomes de quê? De blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações, com imundícias da sua o que, irmãos? Prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações de onde, irmãos? Da terra. Por aqui, irmãos, a gente já pode ver como o Apocalipse simboliza Babilônia, né? Apocalipse é um livro simbólico, irmãos, e ele simboliza aqui Babilônia, irmãos, de uma forma interessante aqui, né? Primeiramente, a gente vê o que? Uma mulher, segura só um pouquinho aí, irmão, uma mulher, e essa mulher, irmãos, ela está montada aonde, irmãos? Numa besta, né? E diz que essa mulher, irmãos, ela está cheia de colar, de pérola, não é verdade, irmãos? Toda adornada, segurando uma taça cheia de vinho, né? E diz aqui, irmãos, que é uma prostituta, né? É uma prostituta, né? Uma mulher montada sobre uma besta. Aí tem ali até a foto dela ali. Mas o Apocalipse é um livro simbólico, irmãos. A gente tem que entender a simbologia do Apocalipse, né? Então, na simbologia, mulher, na Bíblia, é símbolo de quê, irmãos? De igreja. Uma mulher prostituta, irmãos, é símbolo de igreja de Deus ou uma igreja que não é de Deus? Tá, ok? Então, uma igreja que não é a igreja de Deus. E besta, né, que é o animal, representa o quê? Reino. Ora, se a mulher está sentada sobre a besta, o animal, logo, essa igreja, que não é a igreja de Deus, ela tem um poder sobre o quê? Sobre um determinado reino, não é? Está em cima, está sentada, ok? Então, essa é a simbologia que o Apocalipse dá para a Babilônia. Uma mulher sentada numa besta, ok? A igreja, né? A igreja que domina sobre um rei, um reino, né? Isso aí. Besta simboliza reino e rei também. Ok, muito bem. Então vamos seguir. Aí a pergunta aqui agora é a seguinte, irmãos: como o Apocalipse identifica Babilônia? Então veja só, a gente já viu a simbologia, né? Uma mulher montada sobre uma besta, um animal, mulher, igreja, animal, reino. Mas agora vem, irmãos, de uma forma mais direta, as características, para a gente poder identificar realmente quem é Babilônia. Apocalipse, capítulo 17, aí a gente vai ler 4 versos aqui. O 7, o 9, o 15 e o 18. E aí a gente vai descobrir quem é Babilônia, tá? Vamos lá. Vamos para o verso 7. O verso 7 diz assim, olha: o anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva o que, irmãos? A mulher. Aí o verso 9, aqui está o sentido: quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 o que, irmãos? 7 montes, dos quais a mulher está o que? Sentadas. São também 7 o que, irmãos? 7 reis. Aí o verso 15, falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e que, irmãos? E línguas. E o verso 18, olha o que é que diz aqui: a mulher que viste é a grande o que, irmãos? É a grande cidade, que domina sobre os reis de onde? Sobre os reis da terra, né? Queridos, quem foi que escreveu o livro do Apocalipse? João. E João aqui ele diz, olha, a mulher que é dito a João: a mulher que viste é a grande cidade, que domina sobre os reis do onde?
da terra. O anjo está explicando para João que a mulher que ele viu é a cidade que domina sobre os reis de onde? Da terra. Eu pergunto a você, qual era a cidade que dominava o mundo na época de João? Qual era a cidade que dominava o mundo, irmãos? Roma, o Império Romano. Logo, irmãos, nós entendemos que a Babilônia aqui é o que, irmãos? Roma, a princípio, na sua forma pagã, mas posteriormente, na sua forma o quê? Papal. Ok? Então vamos lá. Vai mais adiante aí. Qual seria a influência religiosa que a igreja de Roma exerceria sobre o cristianismo? Aqui no Apocalipse, irmãos, a gente vê que a igreja romana, ela exerceria um poder sobre o cristianismo. Do verso 2 ao verso 4 de Apocalipse, a gente vai encontrar qual seria essa influência. Olha o que é que diz aqui, irmãos. Diz assim, olha: com quem se prostituíram os reis da terra, com o vinho de sua o que, irmãos? Devassidão. Foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, viu uma mulher montada numa besta repleta de nome de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Agora o verso 4. A mulher achava-se a mulher vestida de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, de pedra preciosa, de pérolas, com um cálice de ouro transbordante de abominações, e com as imundícias da sua, o que, irmãos? Prostituição, né? Então, o que é que esse poder da igreja romana, o que é que a igreja romana ela faz, irmãos? Ela embebeda todos os reis de onde? Da terra, com o vinho que ela traz ali. Vinho na Bíblia, irmãos, vinho no Apocalipse, simboliza falsas o que, irmãos? Falsas doutrinas. Então, a influência que a igreja romana, ela exerce sobre os reis da terra, é o que, irmãos? É a propagação de suas falsas o que? Doutrinas. E aqui mesmo no livro do Apocalipse diz que os reis da terra se embebedaram com o cálice que ela estava servindo. Vocês entendem? Aí a gente vai ver aqui o que? Por exemplo, a gente vê a mudança da guarda do sábado para o quê? Para o domingo. Não é verdade, irmãos? Mudança. A reafirmação daquilo que Satanás havia dito para Eva lá no princípio. Olha, você não vai morrer, você vai continuar vivendo. Pode provar do fruto proibido, né? Você vai continuar vivendo, você não vai morrer. E esse poder, ele também propaga isso daí. Olha, você morre, mas você continua o quê? Vivendo, né? Se você for bom, você vai para um lugar bom. Se você for ruim, você vai para um purgatório. Então, tudo isso aí, irmãos, doutrinas que são preceitos de quê? De homens, e não de quem? Não de quem? De Deus, né? Tradição. Então, com isso aí, Babilônia, irmãos, ela influencia todos os reis da terra, né? Com as suas falsas doutrinas. Agora, queridos, qual é a advertência então? Qual é a advertência? Antes da gente ver a advertência aqui, irmãos, a gente já pode entender que Babilônia simboliza no Novo Testamento todas as organizações religiosas, apóstatas e também seus o quê, irmãos? Aliados, né? Então, todas as denominações que não seguem a verdade bíblica, né? Que não seguem a palavra de Deus, meu irmão. Você lembra que Babilônia, lá no passado, eles desobedeciam a palavra de Deus? Então, todas aquelas denominações que não seguem a verdade bíblica, irmão, elas são ou estão seguindo o quê? Babilônia na atualidade. Ok? Agora, irmãos, Deus faz então um convite. Qual é o convite que Deus faz? Vamos lá. Que chamado Deus faz àqueles que fazem parte de Babilônia? E por que Deus ordena que seu povo saia das igrejas que seguem Babilônia? Qual é o chamado, irmãos? Vamos ver qual é o chamado que Deus faz. Aí mesmo, no capítulo 18 e o versículo 4. Olha aí a advertência que Deus faz e o chamado que Deus faz. Diz assim, olha: ouvi outra voz, de onde, irmãos?
do céu. Meu irmão, se é do céu, irmãos, a gente tem que ouvir. Amém, queridos? O ruim é quando é uma voz que vem da terra, né? Mas é uma voz que vem de onde, irmão? Do céu, meu amigo. E o que é do céu, irmão, a gente tem que ouvir. Amém, queridos? Então, ouvir uma voz do céu. E o que é que essa voz diz, irmãos? Diz assim, olha: retirai-vos dela. Dela quem? Babilônia. Povo o quê? Povo meu, para não ser de cúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Então, qual é o convite que Deus faz? Que o seu povo saia de Babilônia. Que o seu povo não permaneça em Babilônia, para que não venha a sofrer também o quê? Os flagelos que estão determinados sobre quem? Sobre elas. Amém, queridos? Então, esse é o convite de Deus, essa é a ordem de Deus. Amém, queridos? Irmãos, em todas as denominações, Deus tem pessoas sinceras. Amém, queridos? Deus, ele tem a sua igreja visível, mas Deus, ele tem a sua igreja invisível também. E em muitas denominações, irmãos, Deus tem aquelas pessoas que são sinceras. E esses que são sinceros, eles vão ouvir a voz de Deus, essa voz do céu. Deus está clamando para que aqueles que são fiéis e sinceros saiam, para não sofrer os flagelos que estão determinados sobre elas. Amém, queridos? Agora, irmão, como é que Deus vai falar para eles saírem? Sabe de que forma? Utilizando um instrumento. E que instrumento é esse, irmão? Eu e você que estamos aqui. Amém, queridos? Por que esses 10 dias de oração, irmãos? Quando a igreja no passado orou, irmãos, o Espírito Santo foi derramado e a igreja cumpriu a missão. E nós estamos aqui em 10 dias de oração, para quê, irmãos? Busca pelo Espírito Santo, para que a gente possa cumprir a missão. E a missão da gente, irmãos, é falar isso para o povo, para os sinceros aí. Saia dela, povo meu, né? Olha, Deus está te convidando, meu irmão. Vem para a verdade. Amém, queridos? Então, por isso, irmãos, que a queda de Babilônia, ela tem tudo a ver também com a oração que a gente está fazendo aqui. Não é verdade, irmão? Por isso, porque Deus quer usar a gente, irmãos, para dar essa mensagem. Sai dela, povo meu. Amém, queridos? Agora, que instrução Pedro apresentou àqueles que descobriram que viviam uma fé de forma equivocada, né? Porque uma pessoa, ela pode estar equivocada, irmãos. De repente ela está seguindo algo que não está na Bíblia, mas ela pensa que é a verdade. Não é verdade, queridos? E para essas pessoas, irmãos, que estão equivocadas, seguindo algo que não está na Bíblia, Deus faz um convite. E Pedro enfrentou isso daí. Ele lidou com pessoas que achavam estar seguindo a verdade, mas estavam equivocados. Aí Pedro fez um convite de Deus para essas pessoas. E qual foi o convite que Pedro fez? Atos capítulo 2, verso 37 e 38. Olha o que é que diz aqui. Atos capítulo 2, verso 37 e 38, né? Olha o que é que diz aqui. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e o que, irmãos? E cada um de vós seja o que? Batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém, queridos? Então, irmãos, o que é que a pessoa que está equivocada num sistema religioso, que não está seguindo a verdade de Deus, qual é o convite de Deus, irmãos? Arrependei-vos. Amém, irmãos? É se arrepender, é pedir perdão a Deus e dizer: Senhor Deus, eu quero seguir agora a tua verdade. Amém, queridos? E ser também o que, irmãos? Batizado. Porque o batismo é a porta de entrada para que eu possa fazer parte da igreja de Deus. Amém, queridos? Mas pastor, eu já fui batizado, eu já me batizei, eu posso me batizar de novo? Amigos, na Bíblia nós temos pessoas que uma vez foram batizadas, mas que não conheciam toda a verdade. Mas chegou um momento que, a partir do momento que eles passaram a conhecer toda a verdade, eles foram novamente o quê? Batizados. Quer ver um exemplo disso? Atos 19,
a partir do verso 1. Olha o que é que diz aqui, olha. Atos capítulo 19, a partir do verso 1. Olha o que é que diz aqui. Quem encontrou, diga amém. Atos 19, verso 1, diz assim: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram o que, irmãos? Batizados em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Paulo chegou em Éfeso, havia ali um grupo de pessoas que já haviam sido batizadas, mas nunca ouviram falar da terceira pessoa da Trindade, que era o quê? O Espírito Santo. Assim como muitos hoje, queridos, estão aí, mas não conhecem a verdade, por exemplo, do sábado, não é verdade, queridos? Não conhecem a verdade sobre o santuário celestial, não é verdade, queridos? E agora conhece essa verdade, e a Bíblia diz aqui, irmãos, que Paulo então batizou essas pessoas em Éfeso. Amém, queridos? Então, irmãos, esse é o convite de Deus: sai dela, povo meu. Se eu estou num sistema religioso que não segue a verdade de Deus, Deus faz esse convite para mim, para que eu saia desse movimento e venha fazer parte da igreja verdadeira, da igreja que Ele deixou, a igreja remanescente que guarda todos os mandamentos de Deus. Amém? Agora, meu irmão, essa é a missão que Deus confiou a mim e a você. Caiu a grande Babilônia, e eu e você somos instrumentos para chamar as pessoas para que saiam de Babilônia. Amém, queridos? E a gente precisa também, irmãos, a gente individualmente, cada um de nós aqui, não cometer os mesmos erros de Babilônia, né? Por exemplo, qual foi o problema de Babilônia lá, que eu no princípio eu mostrei aqui? Egocentrismo, idolatria, desobediência, independência, falta de fé, falta de confiança. Então, irmãos, Babilônia está caindo, caiu a grande Babilônia, mas eu tenho que ter cuidado também, irmão, para que eu não caia. Cada um de nós aqui temos que ter cuidado também, para que a gente não caia. Só cai aquilo que está em pé, mas se você está em pé com Deus, meu irmão, você vai ficar em pé. Amém, queridos? Então, meu irmão, confie em Deus, dependa de Deus, ore a Deus, né? Obedeça a Deus e a sua palavra. Deixe o egocentrismo de lado, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Amém, queridos? Busca a Deus, para que você possa permanecer em pé. Quantos aqui nessa noite, irmãos, querem pela graça de Deus permanecerem firmes ao lado de Deus e levar esse convite para que os sinceros e fiéis saiam de Babilônia e venham fazer parte da igreja de Deus? Quantos querem fazer isso aqui, irmãos? Amém, queridos, amém. Então, irmãos, esse é o nosso propósito, irmão. Esse é o nosso propósito, é 10 dias de oração. Oração, é orar e ação, amém, irmãos? Então vamos firme, irmão, vamos proclamar, irmãos, vamos convidar, porque Deus está chamando o seu povo, que ainda não conhece a verdade, e Deus, Ele quer usar essa igreja, Deus quer usar cada um de nós que estamos aqui, amém? Eu pedi para minha esposa cantar uma música, né? Eu não sei se ela está com um menino aí fora, dá uma chamada nela aí, e vamos ouvir essa música, irmão, vamos meditar nessa música, né? Que eu e você possamos permanecer firmes ao lado de Deus, não é? Boa noite, irmãos. Amém, Senhor. Vamos orar, não é? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Querido Deus, bondoso Pai, queremos agradecer, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de conhecermos as Tuas verdades,
e fazermos parte desta igreja que é tua, que pertence a ti e que é dirigida pelo Senhor, ó Pai. Que pela tua graça, Senhor, possamos levar a tua mensagem de advertência para as pessoas, ó Pai. Para que elas possam tomar a decisão ao lado da tua verdade, Senhor. E ao mesmo tempo, ó Deus, nos ajuda para que possamos permanecer em pé, Senhor. Que não venhamos a cometer os mesmos erros de Babilônia, ó Pai. Mas que possamos realmente confiarmos na tua palavra, seguirmos as tuas orientações, dependermos de ti através da oração e podermos colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida a cada dia, ó Pai. Fica conosco, abençoe cada família aqui desta igreja, aqueles que nos acompanharam também pelas redes sociais e continue dirigindo, ó Pai, a tua igreja, pois eu te peço em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Mais uma noite, né, de bênçãos. O Senhor tem concedido a cada um de nós. Nesse momento o pastor vai estar à porta, despedindo a igreja. E amanhã estaremos aqui de volta, no mesmo horário, às 19h15, para continuarmos a adoração.